Resumo Força de um Desejo, capítulos de 21 de novembro de 2022 a 7 de janeiro de 2023. Capítulo 25, segunda, 21 de novembro. Esther garante a Guiomar que vai se vingar de Inácio. Ventura pede para Vitório maltratar os escravos sem que ninguém perceba e diz que deseja ser presidente da corte. Ventura acha que Sobral foi para a corte com Palmira. Inácio passa em frente ao bordel, mas não tem coragem de entrar. Palmira não consegue emprego na corte e fica revoltada. Queiroz fala para Esther que Inácio foi para a Europa, mas na verdade é outro Inácio. Esther fica frustrada. Queiroz diz que vai à casa de Sobral, e Esther pede para ir junto. Bartolomeu recebe Queiroz, Esther e Lorival. Sobral se encanta por Esther. Capítulo 26, terça, 22 de novembro. Bartolomeu faz a proposta para ser sócio de Queiroz no jornal. Esther tenta descobrir sobre Inácio com Lorival e o recebe em sua casa. Bartolomeu se empenha para escrever o artigo sobre mulheres que Queiroz pediu. Sobral não se conforma com a morte da esposa e se culpa. Ventura descobre que Idalina vai à corte e oferece um lugar em sua carruagem. Zulmira sofre por ter que trabalhar pesado. Esther decide contratar um investigador e mostra a foto de Inácio para ele. Sobral pergunta a Queiroz sobre Esther. Capítulo 27, quarta, 23 de novembro. Queiroz fala para Sobral que Esther está obcecada por encontrar um rapaz. Sobral conversa com Queiroz sobre a ex-esposa. O investigador vai à pensão onde Esther disse que Inácio estava e não consegue nenhuma informação. O investigador fala para Esther que uma pessoa na faculdade tem informações sobre Inácio, mas que pede um valor alto em troca. Esther paga e recebe um livro que foi de Inácio. Abelardo pede a Juliana para ela ser seu par, como pretexto para ir à festa de Alice. Esther gasta uma fortuna para encontrar Inácio, e Guiomar tenta alertar a amiga. Abelardo escolhe uma joia para Alice, e Juliana fica com ciúmes. Esther está irredutível pensando na vingança de Inácio, e Queiroz aconselha a conhecer melhor Sobral. Esther vai à casa de Sobral. Capítulo 28, quinta, 24 de novembro. Esther tenta perguntar sobre Inácio ao barão de Sobral, mas ele se recusa a ouvir o nome de Inácio. Sobral dá conselhos a Esther e a elogia. Esther vai embora revoltada. Ventura vê Esther saindo da casa de Sobral. Zulmira desmaia de tanto trabalhar. Clemente a coloca no cavalo. Clemente tenta estuprar Zulmira desacordada, mas ela acorda e joga areia no rosto dele. Esther saca uma quantia alta no banco para dar ao investigador, mas ele se recusa a aceitar, por ser perigoso demais. Esther não desiste e chama Jesus para ir com ela. Ventura entra na casa de Sobral assim que ele sai e oferece sociedade a Bartolomeu. Bartolomeu se recusa e Ventura fica revoltado. Esther vai ao encontro de Chico Navalha e é agredida. Jesus a salva, mas sai machucado. Inácio diz a Abelardo que, se este for à festa de Ventura, não falará mais com ele. Abelardo desiste de ir à festa e combina um jantar com Juliana. Sobral vê Jesus na rua e o segue até a casa de Esther. Capítulo 29, sexta, 25 de novembro. Sobral descobre o endereço de Esther. Inácio vai receber o dinheiro da fazenda, e Ventura arma para roubá-lo. Sobral entra na casa e pede para falar com Esther. Ventura fica revoltado porque os homens importantes da cidade não vão à festa. Inácio entra no banco com o dinheiro, e os homens de Ventura chegam em seguida, assaltam o banco e levam somente o dinheiro de Inácio. Trajano reconhece a mão do assaltante. Sobral cuida de Esther e a surpreende. Bárbara manda Zelito descobrir a quem pertence a partitura. Zelito diz a Bárbara que foi da baronesa. Inácio revela que Ventura foi o mandante do assalto. Ventura leva flores para Helena, e Bárbara o flagra. Bárbara diz que nunca vai perdoá-lo. Esther fala para Sobral que é dona de um bordel e o surpreende. Trajano fala para Inácio que é capaz de reconhecer o assaltante. Inácio decide ir à fazenda de Ventura.
Capítulo 30. Sábado, 26 de novembro. Bárbara decide não participar do baile, mas Ventura e Alice tentam convencê-la. Bárbara fala para Alice que Ventura é apaixonado pela baronesa. Alice convence Bárbara. Juliana faz o jantar para Abelardo, que muda de ideia e decide ir à festa de Alice. Bárbara fala alto com os convidados para deixar Ventura envergonhado. Esther provoca Sobral. Inácio chega ao baile. Um bicho deixado por Clemente morde Zulmira. Inácio acusa Valdir de ter roubado o seu dinheiro durante a festa e chama Ventura de mandante. O baile se transforma em uma briga generalizada. O bandido tira o anel, e Inácio fica sem provas. Abelardo se declara a Alice e dá o anel para ela. Capítulo 31, segunda, 28 de novembro. Alice fica surpresa com a declaração de Inácio. Ele pede para fazer a corte a Alice, mas ela pede um tempo para pensar. Ventura surpreende Bárbara ao pedir perdão a ela e mente sobre a baronesa. Juliana começa a trabalhar na loja de Idalina. Alice mostra para Idalina o anel que Abelardo lhe deu e diz que pretende aceitar a corte dele para ficar perto de Inácio. Capítulo 32, terça, 29 de novembro. Esther recusa a proposta do homem. Esther dá uma bronca no investigador quando ele pede mais dinheiro. Inácio fala com Trajano e Abelardo sobre a saída do trem e eles decidem ir até lá. Clemente pede autorização de Idalina para vender quem quiser e para ameaçar Zulmira de vender seus filhos. Queiroz decide levar Bartolomeu ao salão de Esther. Capítulo 33, quarta, 30 de novembro. Zulmira chora, mas Clemente é irredutível. Queiroz continua explicando para Sobral sobre a vida de Esther. Sobral tenta convencer Esther a desistir de procurar o grande amor. Esther segue obcecada em encontrar Inácio e decide chamar o homem que lhe fez uma proposta. Zulmira pede piedade a Idalina, mas ela não se compadece. Bartolomeu desiste da sociedade com Queiroz. Capítulo 34, quinta, 1 de dezembro. Sobral diz a Esther que não vai usar o direito para transar com ela e a aconselha a desistir de procurar o grande amor. Sobral diz que a desejaria como sua esposa e se despede de Esther. Cristóvão ameaça Clemente. Abelardo pede a ajuda de Juliana para se encontrar com Alice. Esther vai pagar um investigador quando ele lhe conta que Sobral vendeu a casa para ajudá-la. Esther vai à casa de Sobral e devolve o dinheiro a ele. Esther decide esquecer o passado e diz a Sobral que deseja se casar com ele. Sobral a abraça. Abelardo e Alice se encontram e ela diz que aceita a corte dele. Esther e Sobral convidam Jesus para morar com eles na fazenda. Bartolomeu encomenda itens na loja Idalina em nome de Sobral e ela desconfia. Sobral se casa com Esther. Esther se despede de Guilmar e das moças e viaja para a fazenda. Palmira pede para trabalhar no salão. Sobral chega com Esther à fazenda. Sobral apresenta Esther à família e ela e Inácio ficam frente a frente. Capítulo 35, sexta, 2 de dezembro. Esther e Inácio conseguem disfarçar que se conhecem. Idalina não gosta do casamento de Sobral. Esther chora no quarto e Jesus a consola, dizendo que Inácio não mentiu para ela. Inácio fala para Trajano sobre Esther e diz que ela mentiu para ele. Abelardo conversa com Esther e lhe deseja boas-vindas. Luzia se insinua para Jesus. Inácio acha que Esther só quer o dinheiro do pai. Cristóvão conta para Jesus a verdadeira história de Inácio. Jesus conta para Esther o que descobriu. Inácio decide falar com Esther. Capítulo 36, sábado, 3 de dezembro. Inácio destrata Esther e os dois discutem, dizendo que um mentiu para o outro. Esther fala que leu uma carta de rompimento e que estão preparando uma armadilha contra eles. Inácio não acredita em Esther e pede para ler a carta, mas ela não tem. Inácio ameaça Esther. Uma moça grávida pede ajuda no bordel e Guilmar acude. Lauro, marido da moça, fica tentado a jogar no salão. Esther participa do seu primeiro jantar em família. Lauro decide jogar e implora por dinheiro à esposa. Inácio decide contar a verdade sobre Esther a Sobral, mas desiste quando o pai lhe conta como conheceu Esther.
Lauro infarta na mesa de jogo e sua mulher se senta à mesa. Capítulo 37, segunda, 5 de dezembro. Olívia, com dinheiro emprestado de Queiroz, ganha no jogo de pôquer. Clemente e Jesus se encaram. Sobral não aceita provocações de Idalina sobre a família de Esther. Abelardo mais uma vez pede a ajuda de Juliana para comprar um presente para Alice. Olívia e Queiroz foram cúmplices na missão de enganar os outros jogadores. Perseguida por um dos perdedores da noite anterior, ela se esconde no carro que está levando Palmira de volta a Santana. Alice se entedia com Abelardo. Esther vai à cozinha e conhece os escravos, inclusive Dario, a quem promete dar aulas. Luzia paparica Esther, mas a baronesa reafirma a sua vontade de ser servida por Jesus. Inácio insulta a amada, ela beija apaixonadamente Sobral só para irritá-lo. Capítulo 38, terça, 6 de dezembro. Guiomar planeja trazer de volta Hermínia Montes, a mais famosa das cocotes, que havia abandonado os salões. Inácio provoca Esther e Idalina percebe. Cristóvão promete descobrir o paradeiro do comprador de escravos. Luzia segue o amando de Clemente. Palmira está de volta a Santana, Olívia se hospeda na estalagem. Esther não sabe até quando aguentará as agressões de Inácio, pelo menos, assim confidencia Jesus. Luzia rasga as folhas de registro para Cristóvão não descobrir o paradeiro do comprador. Higino faz gênero humilde para todos em Santana. Idalina despede Juliana e Olívia consola-a. Mariano chega à cidade. Bartolomeu volta para a casa do tio. Olívia planeja novo golpe. Inácio obriga Esther a entregar uma carta que ela havia escondido na roupa. Capítulo 39, quarta, 7 de dezembro. Esther não entrega a carta. A família do Dr. Xavier festeja a chegada de Mariano, que devolve ao pai todo o dinheiro investido em seus estudos. Na corte, Hermínia brilhanta o salão. Inácio teme que seu pai não seja eleito presidente da associação se o passado de Esther vier à tona. Higino posa de liberal até para Inácio e Trajano. Esther pede que Zulmira seja a sua mucama. Sobral repreende Clemente por ter colocado Jesus para cortar grama no jardim. Mariano revê os amigos em Santana. 3 escravos fogem e Vitório tortura o velho Damião, para horror de Zelito. Mariano se oferece para examinar Abelardo, já que é um especialista no assunto. Olívia convence Juliana a mostrar-lhe o registro de nascimento, para que seja usado numa simpatia, mas a chegada de Bartolomeu arrefece o entusiasmo da golpista. Capítulo 40, quinta, 8 de dezembro. Bartolomeu exige que Juliana guarde o documento. Abelardo hesita em ser examinado por Mariano, mas depois acede. Zulmira e Esther se dão muito bem, Jesus se encanta com a nova mucama. Higino dá uma entrevista para o Jornal de Santana condenando os castigos corporais em escravos. Na Morro Alto, Damião continua a ser torturado. Olívia percebe o amor de Juliana por Abelardo. Na corte, Guiomar pede que Queiroz ajude na renovação do aluguel. Em troca, ela promete dar uma mão para apressar a noite dele com Hermínia. Damião está morto e Hilário manda que sumam com o corpo. Zelito e Luzia assistem escondidos. A escrava conta tudo para Inácio. Olívia, para espantar rumores, aceita trabalhar na loja. No primeiro dia, ouve as confidências de Alice para Idalina. Capítulo 41, sexta, 9 de dezembro. Olívia descobre que Inácio é a grande paixão de Alice, conta para Juliana e promete ajudá-la. Mariano dá esperanças para Abelardo. Inácio planeja desmascarar Ventura com a ajuda do médico. Zulmira conta suas tristezas para Jesus, ele conta para o barão que Marta foi vendida. Idalina e Leopoldo mostram Santana para Esther. Olívia fica amiga da baronesa e ela a convida a visitar a Ouro Verde. Luzia alerta Clemente, ele procura Idalina. Higino comemora a publicação de sua entrevista. Olívia e Juliana passam pelas ruínas e veem Vitório e Valdir. Inácio e Mariano chegam logo depois. Um tiroteio acontece. Higino chega ordenando cessar fogo e culpando Vitório pela morte do escravo. Idalina assume ter vendido Marta. Sobral rompe com a sogra. Olívia,
Ferida, é socorrida por Mariano. Capítulo 42, sábado, 10 de dezembro. Olivia e Mariano sentem uma atração imediata um pelo outro. Sobral e Esther prometem ajudar Zulmira. Higino dá dinheiro a Vitório e pede que ele se afaste por uns tempos. Olivia não quer mostrar seu corpo e finge não sentir mais dor. Aceita ser cuidada por Rosália, que se surpreende ao ver as marcas nas costas da moça. Bartolomeu promete colocar anúncio para encontrar Marta. No salão acontecem os preparativos para o baile de máscaras. Hermínia some e Guiomar se desespera. A noite com Queiroz é a garantia da renovação do contrato. Resolve chamar um artista, Figueirinha, que imita a Cocote com perfeição, para enganar o comendador. Jesus e Zulmira se beijam. Esther pede que o barão tire Jesus do dormitório comum da senzala. Clemente alerta que pode causar uma rebelião. Esther dá a carta de alforria ao seu escravo. Capítulo 43, segunda, 12 de dezembro. Jesus passa a ser um empregado da fazenda. A verdadeira Hermínia volta para o salão e Queiroz arranca a máscara do actor e todos riem debochadamente. Injuriado, o comendador prepara a vingança. Abelardo decide fazer a operação. Os escravos comemoram a libertação de Jesus. Clemente fica furioso. Luzia, invejosa, sonha com a sua alforria. Olivia e Mariano se beijam. No salão, acontece a reunião para a renovação do contrato de aluguel, que é interrompida pela chegada das esposas de Carrazedo e Ramalho. O salão é fechado e as cocotes se dispersam. Mariano conta os seus planos de morar em Lisboa. Os olhos de Olivia brilham. Higino faz amor com Luzia no quarto de Palmira na estalagem. Guiomar chega na Ouro Verde. Capítulo 44, terça, 13 de dezembro. Guiomar é apresentada como a preceptora de Esther, embora nem disfarce o seu jeito espalhafatoso. Trajano alerta a Bartolomeu que o artigo abolicionista que escreveu pode ser o fim do jornal. Guiomar e Inácio se esbarram no corredor e não entendem nada. Higino finge concordar inteiramente com as ideias do jornalista. Sobral e Inácio se emocionam no momento da operação de Abelardo. Guiomar lembra-se que guardou o bilhete falso, embora não saiba onde. Juliana pretende desmascarar Alice. Mariano consegue retirar a bala e Abelardo começa o processo de recuperação. Sobral dá um ultimato a Idalina, não quer mais ouvir a voz da sogra e seus comentários maldosos. Guiomar passeia na vila e reconhece Olivia. Mais uma vez, Idalina se alia a Higino para impedir que Sobral resgate a hipoteca da fazenda. Capítulo 45, quarta, 14 de dezembro. Higino pede que ela dê todos os detalhes sobre a safra de café da Ouro Verde. Olivia e Guiomar prometem segredo sobre o passado das duas. Felício pede ajuda de Esther para a organização de um almoço, quando será formalizada a Associação Comercial de Santana. Luzia e Higino se encontram novamente no quarto de Palmira, que fica super humilhada mais uma vez. Mariano pede Olivia em casamento. Guiomar decide se hospedar na estalagem até a eleição, para que Idalina não estrague tudo. Abelardo, depois de algumas tentativas frustradas, consegue andar sozinho. Higino oferece-se para resgatar a dívida de Sobral no banco. Depois, aborda Esther na rua e, vendo a cena de longe, Inácio conclui que os dois são cúmplices num golpe contra Sobral. Capítulo 46, quinta, 15 de dezembro. Esther trata Higino secamente. Palmira reconhece Guiomar, mas também não tem interesse em revelar o passado. Higino compra um par de sapatos para Luzia. Palmira registra e manda um recado para Bárbara procurá-la. Alice nem percebe que Abelardo está andando sem a bengala e vai embora sem realizar o maior desejo do rapaz, uma dança com ela. Olivia aceita o pedido de casamento, mas depois se arrepende. Higino arma o seu bote junto com Domingos, que vai a Ouro Verde fingindo-se comprador de café e oferecendo o dobro pela safra. Diz que tem uma carta de importante figura da corte. Sobral, alertado por Esther, não cai na história, mas finge aceitar o negócio, somente para desmascarar o inimigo.
Os homens de Higino sequestram Herculano, o verdadeiro comprador do café, e deixam-no em local distante. Sobral parte sem revelar o destino para os filhos, prometendo voltar no dia seguinte na hora do encontro no banco. Inácio desconfia e acusa Esther. Capítulo 47, sexta, 16 de dezembro. Esther fica transtornada com as acusações de Inácio, e expulsa-o do quarto. Palmira conta a Bárbara que ela está sendo enganada. Idalina fica indócil sem saber onde o genro foi. Ventura comemora antecipadamente o seu golpe. Sem comprador para o café, Sobral terá que vender a Ouro Verde. Jesus leva Zulmira para passear na vila e compra um chale na loja de Idalina, que fica furiosa, mas não resiste aos cobres. Jesus avista Domingos. Esther planeja, com a ajuda de Guiomar, roubar a carta falsa que ele tem em seu poder. Luzia chega na estalagem e Palmira manda avisar Bárbara, que fica vigiando. Olívia seduz Domingos. Guiomar rouba a chave do quarto do falso comerciante de café. Capítulo 48, sábado, 17 de dezembro. Esther espera dentro do carro. Olívia tantas faz que acaba atrancando Domingos na sacristia da igreja. Inácio continua desconfiando de Esther, mais ainda quando Felício informa-o que Higino quer resgatar as letras. Bárbara espera o marido no bar, mas Valdir encontra uma maneira de avisar ao patrão. Idalina escuta Abelardo contar para Cristóvão que pensa em desistir de seu amor. Higino foge vestido de monge. Guiomar se engana e com a carta na mão se dirige para o carro de Higino. Inácio tudo vê, mais uma vez de longe, e tem certeza que o inimigo mandou uma carta para Esther. Bárbara dá o flagrante, mas é Valdir que está com Luzia. Inácio decide pegar a carta, que ele tem certeza ser a prova que precisa para desmascarar Esther. Higino ameaçador exige saber onde Bárbara estava até aquelas horas. Capítulo 49, segunda, 19 de dezembro. Bárbara pede perdão ao marido. Abelardo sai para levar o café. Inácio transtornado revista o quarto de Esther. Ela clama que nem conhece Higino. Inácio, cada vez com mais ódio, tranca no banheiro. Em vez da carta, encontra uma caixa com a pulseira e a foto que tiraram juntos. Mariano exige uma resposta de Olívia. Guiomar promete ajudá-la a conseguir documentos. Esther tenta impedir Higino de chegar ao banco. Ao mesmo tempo, Jesus encontra com Sobral e policiais na estrada. Na hora do banco fechar, Esther chega e mostra a carta falsa. Sobral entra logo depois com as provas contra o falso comprador. Domingos nega, no entanto, conhecer Ventura. No último minuto chega Feliciano. Tudo termina bem. Inácio espera Esther em seu quarto e pede perdão. Capítulo 50, terça, 20 de dezembro. Inácio olha Esther com todo amor. Bárbara se decepciona porque não será a dona da Ouro Verde. Higino garante que é uma questão de tempo. E não perde a esperança de ser eleito presidente da associação. Olívia, com auxílio de Guiomar, convence o padre a batizá-la, para que tenha assim um documento. Sobral interrompe a conversa de Esther e Inácio para que todos tirem fotografias. Idalina aconselha Alice a se aproximar mais de Abelardo. Inácio e Esther morrem de desejo, mas nem pensam em desrespeitar Sobral. Abelardo sofre por não ter ainda coragem de montar Corisco. Abelardo recebe bilhete de Alice, mas não vai ao encontro. Começa a festa da associação. A apuração mostra-se difícil, mas Sobral ganha. Trajano, que já sabe de tudo, investiga com Xavier o paradeiro da carta enviada por Inácio. Capítulo 51, quarta, 21 de dezembro. Trajano não descobre nada. Ventura fica furioso por perder a eleição. Alice cumprimenta Inácio, que trata-a friamente. Resolve investir em Abelardo. Bartolomeu espezinha Guiomar e suas ideias europeias. Inácio escreve para Eugênio, ainda para saber alguma pista da carta trocada. Felício sugere que Sobral seja magnânimo e convide Ventura para a festa de posse a ser realizada na Ouro Verde. Bartolomeu pensa com raiva em Guiomar. Jesus se oferece para fazer a faxina do salão de Gaspar, e ele aceita. Abelardo em intensa integração com o seu cavalo Corisco.
Olívia é baptizada, manda Mariano marcar o casamento e pede demissão da loja de Idalina. Inácio recebe carta de Eugênio e conclui que quem trocou os bilhetes não sabia o nome de Esther. Capítulo 52, quinta, 22 de dezembro. Todos comemoram o futuro casamento de Mariano e somente Bartolomeu é mais resistente à ideia. Olívia pede a Mariano para levar Guiomar para a Europa e ele concorda. Inácio conta da carta para Bartolomeu, sem revelar o nome de Esther, claro. Abelardo sente muito medo de montar corisco. Alice convida Abelardo para uma conversa e declara-se completamente apaixonada pelo rapaz, que cai na sua conversa. Esther empresta livros sobre Portugal para Guiomar, que esnoba Bartolomeu dando-lhe um livro em francês, fingindo ler em todas as línguas. Luzia e Zulmira se estranham e Clemente se diverte. Sobral, para não convidar Ventura, muda a festa da posse para a casa de Felício. Alice e Abelardo passeiam na Ouro Verde e ela dá a cartada definitiva, quer que ele fale com o pai da sua paixão e que a acompanhe na festa. Capítulo 53, sexta, 23 de dezembro. Abelardo propõe que Alice rompa definitivamente com a própria família. Bárbara permanece prostrada. Mariano e Olívia escolhem vestido de noiva na loja de Idalina, obrigando-a a atendê-los pessoalmente. Nenhuma das meninas que trabalharam no salão sabem do destino do bilhete falso. Alice convence Abelardo a manter em segredo por mais um tempo o namoro dos dois. Olívia dá um belo chale de presente para Rosália. Alice vê anúncio no jornal, no qual se procura uma escrava branca. Mariano diagnostica: Abelardo tem um bloqueio emocional que o impede de montar. Vitório leva Xavier para Santana e conta-lhe algo que deixa o médico transtornado. Todos estão na casa de Felício para a posse. Antes de dividir com Inácio a sua preocupação, Xavier tomba morto. Capítulo 54, sábado, 24 de dezembro. Mariano decide adiar o enterro porque deseja examinar o corpo. Na Ouro Verde, todos estão tristes com a morte de Xavier, menos Idalina. Na cidade todos comentam a conduta de Mariano de fazer a autópsia em Valença e a suspeita de assassinato. Guiomar se preocupa com o adiamento do casamento. Jesus consegue um pouco mais de dinheiro vendendo o jornal de Bartolomeu em outras cidades e coloca anúncios nos jornais da corte para encontrar Marta. Palmira se vangloria mostrando um bilhete mandado por um comendador. Higino começa a desconfiar das saídas de Alice. Bartolomeu provoca Guiomar, Palmira segreda-lhe que o jornalista não está com uma mulher há 20 anos. Inácio conta para Abelardo das cartas trocadas. Mariano decide encontrar quem envenenou seu pai. Capítulo 55, segunda, 26 de dezembro. Curari matou o Dr. Xavier, concluiu Mariano. Luzia provoca Zulmira e leva um tapa. Higino manda Valdir seguir Alice. Esther e Inácio mentem para Sobral, que interrompe uma conversa sobre a carta desaparecida. Abelardo fica intrigado. Diva conta para Juliana que Xavier voltou da Morro Alto com Vitório. Abelardo dá corisco de presente para Alice, que fica irritada e começa a discutir com ele. Valdir interfere e atira para o chão, a charrete da moça parte desgovernada. Sem perceber, Abelardo monta em corisco e salva Alice. Guiomar decide publicar um anúncio procurando mulheres para um homem virgem com as características de Bartolomeu. Mariano decide não viajar mais e estranha a reação de Olívia. Zulmira conta a Esther que Dr. Xavier antes de viajar esteve com Idalina, dia em que ela perdeu uma carta. Capítulo 56, terça, 27 de dezembro. Zulmira conta tudo, até que a carta foi escondida na biblioteca, mas desapareceu. Abelardo suborna Valdir para que ele nada conte do seu namoro com Alice. Todos comemoram na Ouro Verde a plena recuperação de Abelardo, que chega galopando corisco. Inácio tem quase certeza que Idalina é a responsável pela troca da carta. Sobral e Higino se enfrentam na primeira reunião da associação comercial. Palmira garante a Vitório ter um bilhete com uma proposta de casamento de um homem importante. Guiomar percebe que ela roubou o bolinho de bilhetes do salão de Esther.
Olívia ajuda num plano de revistar o quarto de Palmira. Bartolomeu fica furioso com o anúncio. Mariano vai à estalagem em busca de Vitório. Higino surpreende Olívia no quarto e fica seduzido por sua beleza. Capítulo 57, quarta, 28 de dezembro. Olívia disfarça, Higino fica fascinado. Vitório diz a Mariano que nada de importante conversou com Dr. Xavier. Luzia se esconde debaixo da cama para não ser descoberta por Olívia, quando ela retorna para mais uma revista. Ao encontrar a carta, Olívia comemora e Luzia ouve o nome de Idalina. Bartolomeu tem um ataque com Guiomar. Luzia passa a informação incompleta para Idalina e pede a sua alforria. Inácio quer comparar as caligrafias e pede que a avó escreva um bilhete, alegando estar com a mão machucada. Idalina lembra-se das palavras da escrava e dá um jeito de Leopoldo substituí-la. Revista a casa e a loja, queimando depois uma pilha de papéis por elas escritos. Sobral marca um grande baile para apresentar Esther à sociedade. Idalina machuca de propósito com uma faca a sua mão direita. Capítulo 58, quinta, 29 de dezembro. Idalina diz que se machucou ao descascar uma laranja. Inácio não acredita. Luzia finge ter passado a noite com Jesus e Zulmira acredita. Juliana e Olívia armam plano para desmascarar Alice. Luzia só conta onde a carta foi encontrada se Idalina pagar a sua alforria. Ganha no momento só uma moeda de ouro, que guarda num esconderijo no chão da biblioteca. Todos em Santana querem saber quem é o homem virgem de 40 anos. A Morro Alto está sendo arrumada para a reunião. Rodrigo, um jovem membro da associação que apoia as ideias de Higino, se encanta com Alice. Sobral é voto vencido. O primeiro dinheiro arrecadado será para a construção de uma sede. Proposta de Higino. Juliana atrasa Abelardo, Olívia intercepta Alice. As duas conseguem fazer Abelardo ouvir Alice demonstrando toda a sua falsidade. O rapaz fica arrasado. Capítulo 59, sexta, 30 de dezembro. Abelardo termina tudo com Alice, sem revelar os motivos. Rodrigo pede autorização a Higino para cortejar Alice. Ele não só concorda, como faz gosto, e manda depositar 300 contos de réis no banco como dote. Clemente ajuda Higino no seu plano de derrubar definitivamente Sobral. Idalina decide vender o negócio por 30 contos e ninguém aparece para comprar. Já curada, recusa-se a escrever qualquer coisa. Olívia descobre o passado de Esther e torna-se sua aliada. Zulmira finalmente acredita em Jesus. Olívia termina tudo com Mariano, que não pretende mais sair do Brasil. Juliana volta a trabalhar no Empório, para ajudar Esther. Idalina recebe joias e cópias delas para vender. Inácio descobre que a avó recebeu um recado de Pereira, na época da troca das cartas. Olívia mostra as suas costas para Mariano. Capítulo 60, sábado, 31 de dezembro. Mariano reitera o seu amor e pedido de casamento. Além do bilhete, Idalina recebeu uma chave de Pereira, apura Inácio. Sobral organiza a grande festa na Ouro Verde. Higino faz galanteios para Olívia. Rodrigo pede autorização a Sobral para ser acompanhado na festa por Alice. Abelardo fica chocado ao saber que eles estão namorando. Jesus recebe uma carta, dando pistas de Marta e resolve viajar para a corte. Idalina vende o anel falso de brilhantes para Rodrigo e planeja vender o broche durante a festa à noite, com a ajuda de Ivete. Olívia descobre isso e arma com a empregada para desmascarar a patroa. Começa o grande baile na Ouro Preto. Guiomar insinua para Luzia que Bartolomeu pode ajudá-la a conseguir a alforria. Olívia confidencia a Esther que naquela noite conseguirão um bilhete manuscrito de Idalina. Capítulo 61, segunda, 2 de janeiro. O baile prossegue. Esther examina o anel que Rodrigo deu a Alice e diz ser falso. Idalina escreve um bilhete pedindo a Ivete que traga o verdadeiro, guardado no cofre do Empório. Luzia tenta seduzir Bartolomeu, sem muito sucesso. Inácio consegue pegar o bilhete. Idalina é salva do vexame público, porque troca a cópia pelo verdadeiro, que é avaliado no meio do baile por um dos convidados, um importante joalheiro.
Esther e Inácio comprovam que a caligrafia do bilhete falso é realmente de Idalina. Rodrigo briga com Alice, que só tem olhares para Inácio, e vai embora. Abelardo recusa-se a dançar a quadrilha com a herdeira dos Ventura. Higino e Clemente conspiram. Inácio conta ao pai a manobra da avó para afastá-lo da mulher amada, sem declinar o nome, e Sobral expulsa Idalina de sua casa. Capítulo 62, terça, 3 de janeiro. Idalina defende-se e jura que fez tudo por amor ao neto, que não poderia se unir a uma qualquer. Sobral garante que ela não pisará mais na Ouro Verde. Alice devolve o anel a Rodrigo, que resolve voltar para São Paulo. Felício hospeda Idalina e Leopoldo em sua casa. Trajano não concorda muito com a postura do avô. Idalina vibra com o dote de Alice e continua planejando casá-la com Inácio. Clemente se prepara para o golpe contra Sobral, espalhando algo dado por Higino na plantação. Olívia prepara uma surpresa para Mariano, que vive preocupado com o futuro de Juliana. Chantageia Idalina e tenta comprar o empório por 8 contos de réis. Inácio propõe a Esther contar toda a verdade para Sobral. Capítulo 63, quarta, 4 de janeiro. Esther pede um tempo para pensar. Idalina aceita a proposta. Juliana se comove com a atitude de Olívia. Sobral concorda, a contragosto, que Ventura entre na sua casa para uma reunião da associação. Jesus volta da corte sem Marta. Zelito diz que há possibilidade dela ter sido comprada pela Morro Alto. Abelardo não se rende aos encantos de Alice num encontro casual. Idalina, desesperada, desconfia que a paixão de Inácio pode estar em Santana, procura Luzia para saber do bilhete. Chove muito. Jesus e Zulmira são obrigados a ficar mais tempo na Morro Alto. Testemunham a aflição de Higino ao ver uma folha de café com larvas. Inácio leva Esther para casa. A tempestade obriga-os a se abrigar na cabana de caça, onde eles precisam passar a noite. Capítulo 64, quinta, 5 de janeiro. Esther e Inácio sentem-se constrangidos e tensos. Higino comemora antecipadamente o sucesso de seu plano. Inácio improvisa um jantar e sabe que só poderão tentar voltar para Ouro Verde no dia seguinte. Olha para Esther dormindo com ternura, mas nada acontece entre eles. Sobral passa a noite na estalagem. Na manhã seguinte, Bárbara e Higino vão ao empório e encontram Mariano e Olívia. Jesus avisa Sobral da praga. Higino faz teatro, mostra-se preocupadíssimo e manda avisar a todos os outros fazendeiros. Idalina se encontra com Luzia e sabe que o bilhete falso estava com Palmira. Esther e Inácio se beijam com paixão e decidem contar tudo para Sobral. O barão volta para a fazenda transtornado. O cafezal está completamente infestado e eles, arruinados. Capítulo 65, sexta, 6 de janeiro. Inácio, Sobral e Abelardo buscam uma solução. Idalina descobre que foi Olívia quem pegou a carta. Os técnicos dizem que a única forma de acabar com a praga é queimar o cafezal. Sobral e Inácio desconfiam que pode ser mais um golpe de Ventura. Esther promete ficar ao lado do marido até ele se reerguer. Sobral vai ao banco e fica sozinho na sala dos cofres. Idalina recebe dinheiro de Higino, que a nomeia sua aliada. Ele arma outro plano para desmoralizar o barão e acusá-lo de roubo. Capítulo 66, sábado, 7 de janeiro. Higino corteja e faz propostas para Olívia, que recusa todas. Idalina tira uma chave do paletó de Felício e entrega a Higino. Os capangas dele abrem um cofre no banco, colocam o dinheiro em um envelope, que Clemente esconde na biblioteca da Ouro Verde. Felício descobre que sumiram 25 contos de réis do cofre da associação. Higino fomenta a suspeita contra o barão. Abelardo convida Juliana para ir à fazenda um dia e ela fica exultante. O inspetor Bustamante decide revistar a casa de Sobral. Bárbara fica encantada com o jeito de Guiomar, que, contam, foi professora da baronesa. Idalina aguarda Olívia em seu quarto. O dinheiro é encontrado na biblioteca e Sobral é algemado.